Assim falaram, mas Príamo, com sua voz, chamou Helena. Chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado, para veres o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo. Pois no meu entender não tens culpa, mas tem-na os deuses, que lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus. E para me dizeres quem é este homem guerreiro, ele que é um aqueu tão alto e tão forte. Veja, né, que para fazer o acordo, eles chamaram Príamo e ele entende que a guerra não é culpa dos homens, mas dos deuses, né? E aí ele pergunta quem é aquele aqueu tão alto e tão forte. Na verdade, outros haverá uma cabeça mais altos, mas nunca com os olhos vi homem mais belo, nem de aspecto tão nobre, pois parece um rei. Aí ele respondeu Helena, divina entre as mulheres. Venerando, és tu para mim, querido sogro, e terrível. Quem me dera ter tido o prazer da morte malévola, antes de para cá vir com o teu filho, deixando o tálamo, os parentes, a minha filha amada e a agradável companhia das que tinham a minha idade. Mas isso não pôde acontecer, e é por isso que o choro me faz definhar. Mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Este é o Atrida, Agamenon. Atrida, filho de Atreu, Agamenon e Menelau. Agamenon de vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Assim falou. Se é que foi mesmo, ela tem dúvidas se uma vez ela foi esposa do Menelau, porque ela não, para ela é como se o passado não tivesse acontecido, ela já se sente troiana. Assim falou, e o ancião maravilhado disse estas palavras: Ó venturoso Atrida, filho do destino, abençoado dos deuses, muitos são os mancebos dos aqueus que tu reges. Uma vez viajei até a Frígia cheia de vinhas, onde vi muitos frígios, donos de cavalos rutilantes, o povo de Otreu e de Migdon, semelhante aos deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sangário. Como aliado, me posicionei entre eles naquele dia em que chegaram as Amazonas, iguais dos homens. Mas nem eles eram tantos como os aqueus de olhos brilhantes. Em segundo lugar, o ancião viu Ulisses e perguntou: E este aqui, minha querida filha, diz-me tu quem é? É mais baixo por uma cabeça que o Atrida Agamenon, mas é mais largo de ombros e de peito quando se olha para ele. As armas dele estão depostas na terra provedora de dons. Parece um carneiro no meio das linhas de combate. Assemelho a um carneiro lanzudo movendo-se no meio de um grande rebanho de ovelhas brancas. Aí ele deu resposta a Helena, filha de Zeus. Este é o filho de Laertes, Ulisses de mil ardis. Quer dizer, Ulisses esperto, que foi criado na terra de Ítaca, áspera embora seja, conhecedor de toda espécie de dolos e planos ardilosos. A ela deu resposta o prudente Antenor. Proferiste, ó mulher, uma palavra verdadeira. Uma vez aqui veio o divino Ulisses, numa embaixada por causa de ti, com Menelau, direto de Ares. Recebi-os com hospitalidade e estimei-os no palácio,
pelo que conhecia sua natureza e os seus planos ardilosos. Quando se imiscuíram entre os troianos reunidos, em pé sobressaía Menelau com seus largos ombros. Mas estando ambos sentados, era Ulisses o mais nobre. Porém, quando perante todos teceram palavras e planos, na verdade Menelau falava com eloquência, com poucas palavras, mas muito claras, visto que não era prolixo. Nem falava sem nexo, embora fosse mais novo. Mas quando se levantava Ulisses de mil ardis, ficava em pé com os olhos pregados no chão, sem mover o cetro para trás ou para frente, mas segurava-o, hirto, como que nada compreendia. Então, Ulisses passava a impressão de nada compreender, né, de ser tolo, mas olha, dirias que era um palerma, alguém sem inteligência, mas quando do peito emitia a sua voz poderosa, suas palavras como flocos de neve em dia de inverno, então outro mortal não havia quem rivalizasse com Ulisses. E já não nos espantávamos com o aspecto de Ulisses. Em terceiro lugar, o ancião avistou Ájax e perguntou: quem é este outro homem aqueu, alto e forte, que pela cabeça e largos ombros sobressai entre os argivos? Ele deu resposta a Helena de longos vestidos, a mulher divina. Este é o enorme Ájax, baluarte dos aqueus. E daquele lado está Idomeneu, como um deus entre os cretenses. E em torno dele estão reunidos os comandantes dos cretenses. Muitas vezes o recebeu Menelau, dileto de Ares, em nossa casa, quando lá ia vindo de Creta. Mas agora vejo todos os outros aqueus de olhos brilhantes, que eu seria bem capaz de reconhecer e nomear. Só não consigo ver dois condutores de hostes. Então a Helena fala que não está conseguindo ver dois homens: o castor domador de cavalos e o pugilista Polideuces. Meus irmãos dela, que minha mãe deu à luz, ou não seguiram para cá, da agradável Lacedemônia, ou embora tenham vindo nas naus preparadas para o alto mar, não querem agora participar neste combate de homens, por recearem os vergonhosos insultos a meu respeito. Assim falou, mas eles estavam enterrados no solo da vida, lá longe na Lacedemônia, na sua amada terra-pátria. O texto tem várias passagens em que ele fala de um personagem para em seguida falar que ele está morto. Então os irmãos que ela esperava que estivessem lá para vê-la estavam mortos. Na própria terra deles, Lacedemônia. Entretanto, arautos conduziam pela cidade os leais sacrifícios, 2 carneiros e vinho que alegra o coração, fruto da terra, num odre de cabra. Transportou a cratera reluzente. O arauto e deu, assim como taças de ouro, postando-se junto ao ancião, assim o incitou. Levanta-te, ó filho de Laomedonte, chamam-te os melhores dos troianos domadores de cavalos e aqueus vestidos de bronze, para desceres até a planície, para jurardes leais sacrifícios. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da mulher. Que siga quem vencer tanto a mulher como as riquezas. Pela nossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitemos Troia de férteis sulcos. Então, o que cabe aos exércitos é cumprir o juramento de amizade feito através de leais sacrifícios.
Habitemos Troia de férteis sulcos e que eles regressem a Argos, a apacentadora de cavalos e a Caia de belas mulheres. Assim falou. Estremeceu o ancião e ordenou aos companheiros que atrelassem os cavalos. Eles obedeceram rapidamente. Então subiu Príamo para o carro e segurou as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo, e através das portas esqueias para a planície conduziram os céleres cavalos. Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, desceram do carro para a terra, provedora de dons, e dirigiram-se para o meio dos troianos e dos aqueus. Logo se levantaram Agamenon, senhor dos homens, e Ulisses de mil ardis. Os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos deuses, e numa cratera misturaram vinho, vertendo depois água sobre as mãos dos reis. Com suas mãos tirou o Atrida, Agamenon Atrida, filho de Atreu, tá? A adaga que sempre pendia junto à longa bainha da sua espada, e cortou pelos das cabeças dos carneiros, e logo os arautos os distribuíram aos melhores dos troianos e aqueus. No meio deles elevou o Atrida as mãos e assim rezou. Então Agamenon, o comandante-geral dos gregos, rezou: Zeus Pai que reges do Ida, gloriosíssimo máximo, e tu, ó Sol, que tudo vês e tudo ouves, e vós, ó rios, e tu, terra, e vós que nos infernos vos vingais dos homens mortos, que com perjúrio juraram. Sede vós testemunhas, vigiai os leais sacrifícios. Na eventualidade de Alexandre matar Menelau, que fique ele com Helena, olha o combinado, que fique o Alexandre, né, com Helena e com todas as riquezas. E nós regressaremos nas naus preparadas para o alto mar. Mas, na eventualidade de o loiro Menelau matar Alexandre, que os troianos devolvam Helena e todas as riquezas, e em desagravo paguem aos argivos a retribuição devida. Porque se o Menelau vencer a luta, será pela vontade dos deuses. E isso será uma prova de que a Helena foi roubada dele. Então, o justo é haver uma retribuição. Além da devolução da Helena e das riquezas, uma retribuição. Agora, se o Alexandre ganhar a luta com Menelau, foi porque os deuses quiseram, e ficará demonstrado que não foi um erro ele ter pego a Helena para ele. Então ele não vai ter que devolver nada, muito menos retribuição. De tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. No entanto, se Príamo e os filhos de Príamo não quiserem pagar a retribuição depois de ter morrido Alexandre, então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo até que chegue ao fim da guerra. Assim disse, e degolou os carneiros com um bronze impiedoso. Depô-lo depois no chão, arfantes e privados de sopro vital, pois o bronze lhes tirara a força. Verteram vinho da cratera para as taças, e rezaram aos deuses que são para sempre. E assim dizia um dos aqueus ou troianos. Então, palavras do exército tanto faz se dos gregos ou troianos. Gloriosíssimo Zeus máximo, e vós, outros deuses imortais, a quem primeiro invalidar esses juramentos, que deste modo se lhe entornem por terra os miolos, como esse vinho, deles e dos filhos, e que as mulheres sejam subjugadas por outros. Todos ali têm muito desejo de que termine a terra. Assim diziam, mas não lhes outorgaria cumprimento o Crônida. Zeus, filho de Crono, não cumpriria isso.
Entre eles falou então Príamo, filho de Dárdano: Ouvi-me, troianos e aqueus de belas Quinêmides. Eu próprio regressarei agora para Ílion Ventosa, uma vez que não aguentaria ver com os olhos meu filho amado a combater contra Menelau, dileto de Ares. Isto sabe já Zeus e os outros deuses imortais, a qual dos dois está destinado o termo da morte. Assim falou, e o homem divino pôs no carro os carneiros e subiu ele próprio, puxando para trás as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo, e arrepiando o caminho voltaram para Ílion. Então o rei Príamo não quis assistir e voltou para casa. Porém Heitor, filho de Príamo, e o divino Ulisses demarcaram primeiro um recinto, e em seguida agitaram as sortes num casco trabalhado com bronze, para se saber quem dos dois lançaria primeiro a bronze e a lança. E as hostes rezavam, elevando as mãos aos deuses. E assim dizia um dos aqueus ou troianos. De novo, tanto faz quem disse isso aqui que vem. Zeus Pai, que redes do Ida, gloriosíssimo, máximo, aquele que trouxe tais trabalhos a ambos os povos, faz tu que entre para a mansão de Hades. Então, quem foi o culpado pela guerra? Alexandre? Menelau? Qual dos dois que foi o culpado que ele vá para Hades? E que fiquemos, pela nossa parte, com a amizade e os leais juramentos. Assim falavam, mas no casco pegou Heitor, Delmo faiscante, olhando para trás, e de imediato saltou para fora a sorte de Pares, ou Alexandre. Todos se sentaram alinhados, cada um onde tinha seus cavalos de altas patas e as armas embutidas. Então sobre os seus ombros vestiu as belas armas o divino Alexandre, esposo de Helena das belas tranças. Primeiro protegeu as pernas com as belas quinêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça que pertencia ao irmão Licaon. Com ela se vestiu. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados, e em seguida o escudo, possante e resistente. Alexandre se preparando para a briga com Menelau. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado com penacho de cavalo, e terrível era o seu movimento. Agarrou depois a forte lança bem ajustada à sua mão, e de igual modo vestiu as armas o belicoso Menelau. Vê a preparação do Alexandre, como ele era... se vestia como se fosse uma mulher se vestindo, né, com muitos detalhes. Depois que se armaram, cada um do seu lado da hoste, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, lançando olhares temíveis. E o espanto dominou troianos domadores de cavalos e aqueus de belas quinêmides. Ambos se colocaram perto um do outro no local demarcado, brandindo as lanças em fúria recíproca um contra o outro. Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra, e atingiu o Atrida, o Menelau, no escudo bem equilibrado dos lados. Contudo, o bronze não o atravessou. Virou-se a ponta dentro do escudo possante. Em seguida, com seu bronze, se atirou contra ele o Atrida Menelau, com uma prece a Zeus Pai. Então, Menelau não foi ferido pela lança, primeiro atirada pelo Alexandre. Com a sua arma, ele pulou sobre o Alexandre com a seguinte prece: Zeus soberano, concede que me vingue de quem errou primeiro, o divino Alexandre, e subjuga-o às minhas mãos, para que de futuro estremeça quem dos homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. Porque não se esqueça que a ocasião do roubo da Helena foi uma visita do Alexandre à casa de Menelau. Assim falou, e tendo apontado a lança de longa sombra
atirou-a, atingindo o Priâmida, Alexandre, filho de Príamo, por isso Priâmida, no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, e através do colete bem trabalhado penetrou, e junto ao flanco a lança rasgou a túnica, mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Porém o Atrida, o Menelau, tirou da bainha a espada prateada e desferiu de cima um golpe na saliência do elmo, mas despedaçou-se sua espada em 3 e em 4, caindo-lhe da mão. Então, o Atrida enfiou uma lança que quase furou o Alexandre, mas o Menelau, então, resolveu atacar com uma espada, que quando bateu foi quebrada. Quer dizer, ele estava sendo provavelmente atrapalhado pelos deuses, né? Porque a espada despedaçou-se com 3 em 4 pedaços, caindo-lhe da mão. Gemeu o Atrida, o Menelau, olhando para o vasto céu. Zeus Pai, nenhum deus é mais destrutivo que tu, pois pensar em eu vingar-me da devassidão de Alexandre. Mas agora tenho nas mãos a espada partida, e em vão atirei a lança, uma vez que não atingiu. Ele está lamentando que Zeus não está do lado dele. Assim dizendo, atirou-se a ele com um salto e agarrou-o pelo elmo com sua farta crista de penachos de cavalos. Então, o Menelau atirou-se sobre o Alexandre, mais o ataque, né? E girando com ele em volta, o arrastou em direção aos aqueus. Enquanto Paris, o Alexandre, né, sufocava por causa da fivela bem bordada debaixo do pescoço macio, do macio pescoço. O Menelau puxou o elmo, o capacete do Alexandre, arrastando ele, justa, para que o elmo não caísse. E agora o teria arrastado Menelau com fúria, com glória indizível, se Arguta não tivesse se apercebido Afrodite, filha de Zeus, aquela que protege o Alexandre, vai salvar ele, ó, que partiu a meio a fivela feita da pele de um boi morto. Imagina um cara puxando o outro pelo capacete e de repente a fivela do capacete arrebenta e o cara que está sendo arrastado não é arrastado. E o elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para o meio dos aqueus de belas Quinêmides, depois de o fazer girar. Receberam-no os fiéis companheiros, mas ele deu um novo salto, desejoso de proceder à matança com sua lança de bronze. Mas Afrodite arrebatou Paris facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com nevoeiro opaco, e deitou-o no perfumado leito nupcial. Afrodite então tirou o Alexandre, o Paris, dali da luta e colocou numa cama tranquila, cheirosa, ó,